Nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, muito carinhosamente, nós estamos recebendo o Dr. Telmo Nunes Bastos. Hoje é o Dia do Médico e nada melhor do que a gente fazer uma homenagem a todos os médicos aqui da nossa cidade, da nossa região, a todos aqueles que nos acompanham Brasil afora aí pela nossa live pelo Facebook, também trazendo o Dr. Telmo para contar um pouco da sua história, uma homenagem da Rádio Cultura a todos aqueles que se dedicam a salvar vidas, a trabalhar pelo bem-estar das pessoas. Doutor Telmo, quanto tempo de profissão? Olha, dá 50 olha, deixa eu raciocinar aí, que já faz um pouquinho de tempo, né? Mas eu acho que na obstetrícia 46 anos por aí. Obstetrícia 40, já 46 anos. 46 anos de 46 obstetrícia. anos de labuta intensa. Pois é, o doutor estava falando em off aqui, em torno de 10 mil partos realizados. A gente não, eu nunca marquei, né? Eu acho que nenhum médico tem essa estatística. Porém, pelos anos que eu trabalhei, pela intensidade que nós trabalhamos, eu acho que dá uns 10 mil partos por aí, né? É bastante parto, né? Bastante partos. Até eu me Inclusive, assusto aí pela quantidade. o Aldori estava mostrando aqui para o doutor Té uma foto de um desses partos realizado há algum tempo atrás já, Sim, né? A filha do Aldori aqui foi o doutor Telmo que fez o parto dela e com certeza muita gente que está nos ouvindo nesse momento aqui já teve algum contato com o doutor Telmo. Então, é uma história, 46 anos de obstetrícia, em torno aí de 10 mil partos realizados. Doutor Telmo, o senhor veio de onde aqui para Timbó? olha, eu vim de Porto De Alegre. Porto Alegre. Não, claro que antes de chegar a Timbó, eu passei por Joinville, um pouquinho em Piraberaba, comecei em Joinville e depois recebi uma proposta de Rio dos Cedros, permaneci um bom tempo em Rio dos Cedros, foi o primeiro município que me acolheu como profissional. Gostei muito da região. Quando eu cheguei, Rio dos Cedros e Timbó eram pequenas cidades, né? Poderíamos... Em que ano foi isso? Em 1970. 1970, no ano 70. em que eu nasci. Não eu só. Quem... 1970. É isso aí. Então, aí Timbó, Rio dos Cedros, uma cidade pequena, mas ambas muito acolhedoras, né? Um povo muito bom. Eu me surpreendi assim com a qualidade do povo, a nutrição, a educação, a taxa de analfabetismo naquele tempo eu acho que já era quase zero. É um povo bem simples, pessoas simples, como eu sou simples também. Então eu me adaptei rapidamente a esse estilo de vida. Certo. E como eu já vim para cá com a minha esposa, ela também se adaptou perfeitamente bem. E até hoje nós estamos aí convivendo e hoje eu me sinto não só timboense, também como rio-cedrense, né? Foi a sua atuação na medicina começou aqui ou já tinha atuado em outra? Não, eu já tinha atuado um pouquinho, né? Eu era bem novo ainda, Certo, certo. mas, claro, todo médico quando inicia um pouco inexperiente, um pouco inseguro, não com a segurança que eu tenho hoje, né? Eu Logicamente, gostaria né? de hoje iniciar com a A experiência que eu tenho experiência que hoje, tem aí eu hoje, né? seria imbatível, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, veio para Rio dos Cedros, começou a atuar em Rio dos Cedros, aqui na nossa região, e aqui se fixou e aqui constituiu toda essa história junto à nossa comunidade, doutor. Exatamente. Aqui não nasceram aqui, mas se criaram aqui, né? Eu Exatamente. tenho 3 filhos, tenho 3 netas que eu adoro muito, todos eles. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a família. Eu acho que na vida da gente a gente tem que ter alguns valores fundamentais, né? Em primeiro lugar, a família, Deus, família e, e profissão, dedicação à profissão. Esse é na minha opinião, são os fatores assim preponderantes para que você possa desenvolver a tua vida com sucesso. E o mais importante é não pôr, que eu me lembro assim, eu nunca
coloquei o dinheiro na frente da profissão, da solidariedade. Eu prezo muito a solidariedade, a caridade, a empatia. Eu acho que são valores também que tem que se acrescentar ao médico, porque o médico trabalha com uma profissão diferente das outras, muito diferente. Às vezes eles querem comparar um médico com o salário do médico, um salário... Mas o médico tem uma profissão que você luta contra... tem três... Nós temos também três, pelo menos eu trabalho assim, né, com três fatores, que é o recebimento, o acolhimento do paciente, o cuidado que eu tenho que ter com o paciente e tenho que me esforçar ao máximo para que ele fique curado. Né? Entra a técnica, entra o essa é a parte conhecimento, profissional, mas fora isso, tem aquela parte da solidariedade, do relacionamento, da empatia, principalmente da empatia, que é você se colocar. Essa é uma coisa muito importante que eu há muitos anos faço, que eu aprendi também na profissão e durante a vida, eu me colocar no lugar daquela pessoa que está carente, fragilizada, na minha frente pedindo ajuda, eu me coloco na frente dele, ou então coloco um familiar meu. Digo, olha, eu vou atender esse paciente como eu gostaria que atendesse uma filha minha, né? Isso aí eu não nasci com esses sentimentos, mas eu desenvolvi esses sentimentos durante a minha carreira, né? No início a gente erra, todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, mas você tem que corrigir os teus erros para poder se aprimorar. E eu, graças a Deus, eu chego hoje numa fase da minha vida assim muito tranquilo, com a consciência tranquila também. Eu sei que se alguma vez eu não fui bem sucedido num atendimento, coisa assim, não foi proposital. Isso aconteceu e eu, dentro das minhas condições que eu tinha na época, eu tentei fazer o melhor possível para ajudar aquela pessoa. Infelizmente, às vezes não conseguimos bons resultados. Mas na grande maioria, sim. Eu acho que o saldo tem que ser positivo. No meu caso, eu acho que foi positivo. Exatamente, né, doutor? Porque trabalhar com a vida das pessoas nem sempre está sob o controle total do médico. Nem sempre, não. Na maioria das vezes não está sob o controle total do médico, né? O médico já recebe ali o paciente com alguma situação, muitas vezes que não está nas mãos do médico modificar naquele momento. Mas aí é que entra a empatia no recebimento, e aí a parte técnica, que é fazer aí a consulta, verificar o problema que o paciente tem e determinar o melhor tratamento possível. Mas essa coisa, doutor, da vida, né? Da vida, porque eu fico imaginando como vocês, médicos, né? Como é que vocês enxergam como é que vocês enxergam a vida? A gente que lida com a nossa vida, né? Com a nossa saúde, com a nossa vida no dia a dia, a gente tem uma visão. Vocês trabalham com a vida das pessoas o tempo todo, né? Estão lidando com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. E como é que o médico, né? Agora o doutor Telmo, encara a vida? Qual é o seu significado para a vida humana? Eu acho a vida humana é uma coisa difícil de você explicar, né? É muito, né? Por que nós estamos vivendo? Isso já vai para lado assim, o lado da ontologia médica, do sobrenatural, mas eu vejo assim que eu sinto. Se você me perguntasse na outra geração, se houvesse uma outra vida, a gente não sabe se vai ter outra vida ou não, né? Tem gente que acredita e eu respeito essas pessoas. Porém, a vida do médico é uma vida muito sacrificada. Eu hoje valorizo muito a minha família, minha mulher, minha esposa. Ela realmente me acompanhou sempre e ela é uma testemunha da dificuldade que o médico tem em poder viver, né? Principalmente o médico que trabalha com a vida, na urgência, na emergência. Então é muita dificuldade. E também
o fator mais importante que eu tenho, que eu penso, é que é a responsabilidade. Eu estou tratando com o ser humano. Como eu disse anteriormente, a vida até prova em contrário, é uma só. Então, se você tem um pai, ou você tem uma mãe, uma filha, olha lá dentro o sentimento de horror que você tem, medo de você. Então, a gente trabalha muito com medo, né? E a gente tem que tranquilizar a paciente. O bom médico não é aquele que só acerta todas as vezes, na minha opinião, né? Isso aí é discutível, tudo é discutível. Não é só aquele que tem uma boa técnica cirúrgica, que é um bom cirurgião, um bom técnico, vamos dizer, né? Na especialidade que ele exerce. Mas é aquele que sente, que o sentimento que você tem que passar, de conforto, de segurança que você vai fazer, não vai prometer, né? Não vai prometer que vai curar, não pode, ninguém, Deus tem que ter lá em cima um sócio, né? Eu me lembro que antigamente tinha Sócio, né? um bispo aqui, aqui é muito a Rio dos Cedros, era o bispo de Joinville, Dom Gregório. E O Varmelin, Dom Gregório Varmelin. era muito meu amigo, ele aparecia por lá, ele era muito... E ele me dizia assim, ó, doutor Telmo, quando o senhor for atender alguém, nunca se esqueça que tu tem um sócio lá em cima, né? E isso eu me lembro bem, e a gente tenta adotar esses fatores aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas também. A Janete Voltolini Prusek, ela está dizendo aqui, parabéns, doutor Telmo Nunes Bastos, que Deus te abençoe. E ainda mais, né, doutor, falando de vida, quando o doutor Telmo, nessa especialidade que ele atua, ele é responsável por trazer a criança, né, a vida e cuidar da vida da mamãe também, que naquele momento então tem uma vida surgindo e uma vida que precisa ser mantida naquele momento ali. É uma responsabilidade, né, doutor? Pois é, isso que eu falei, a responsabilidade é muita, isso aí gera estresse. E o problema é que o estresse gera doença. Então, tem que encontrar uma fórmula, o médico tem que encontrar uma fórmula para tentar conciliar esses três fatores aí, principalmente o estresse, a responsabilidade intensa, você está lidando com a vida e com a morte de uma pessoa, é o destino da pessoa, é uma responsabilidade tão grande que essa pessoa, coloca nas mãos do médico, quando te né? procura, olha só a confiança que ela deposita nesse profissional, porque ele está dizendo assim, doutor, eu ponho nas suas mãos e nas mãos de Deus a minha vida, né? Exatamente. Né? E o médico tem que ser sensível a isso, não pode ser insensível. Doutor, e qual é a sensação, se é que o senhor pode nos falar sobre isso, quando, apesar de todo o esforço, de ter feito tudo que estava ao seu alcance, não ter conseguido? Qual é a sensação? Frustração. Frustração por não ter conseguido, um pouco de sentimento de culpa também. Porque sempre fica aquela pergunta na tua cabeça, aquela vozinha que vem de dentro da gente lá, que muitos chamam de consciência, e tem outros nomes também, aquela que diz assim, ó, onde é que você errou? E muitas vezes isso aí pesa bastante no médico. Alguns médicos até saem da profissão, se desligam da profissão, vão fazer outra coisa. E como trabalhar isso? Como trabalhar isso depois? É difícil. Às vezes se o médico é uma pessoa ainda nova, um pouquinho imaturo, aí ele vai ter que desabafar em alguém. Às vezes nos familiares, né? Isso eu sempre procurei evitar. Uma das coisas que a minha mulher, eu sempre disse para ela, e ela realmente, isso aconteceu, eu nunca levei problemas para casa, dificuldades para casa, para a família. Eu acho que não é só na medicina, eu acho que geralmente
o homem ou a mulher não devem levar para dentro de casa os problemas que eles têm lá no trabalho, na rua, né? Porque isso aí não leva a nada. Olha, doutor, muita gente participando aqui. Bom dia para o doutor Telmo. Faz 45 anos e que ele ajudou a trazer, ou não, 45 anos e 5 meses que ele ajudou a trazer ao mundo o meu primeiro tesouro. Fui para Rio dos Cedros pelo atendimento dele. A Celina, mandando um bom dia para o doutor, parabéns. Bom dia, grande médico. Meus 2 filhos nasceram pelo doutor Telmo e tive o prazer de ser tricampeão de futsal pela Herbert, grande médico e ser humano. Outra participação aqui, nasci em 1982, o doutor Telmo fez o parto da minha mãe e fez os meus 2 filhos. Ele foi o meu médico, a Graziela Lazarina. Ela foi o parto do doutor, o doutor Telmo fez o parto dela, né? E depois dos 2 filhos dela também, veja só aqui, participação, reconhecimento da comunidade ao trabalho do doutor Telmo. A Ana Paula Kluck, Ana Laura Kluck, parabéns, doutor Telmo, você é um ser de luz especial, obrigada por cuidar de mim e da minha filha. A William, também a Alice, parabéns, doutor Telmo, uma honra conhecer a sua história. A Salvelina, parabéns, doutor Telmo, grande profissional, um ser humano incrível, tem a minha admiração e o meu carinho. Que mais que ela escreveu aqui? Grande abraço, Deus o abençoe sempre. Olha só o carinho da comunidade timbuense e o reconhecimento, né, doutor Telmo, por esse tempo de trabalho, por tudo isso que o doutor passou para a gente aqui, que não é só a questão técnica, mas é a questão do carinho com o ser humano também. Olha, eu agradeço todos esses elogios aí, fico muito sensibilizado, e isso aí me dá mais força, ainda dá força, apesar de eu já estar mais ou menos me aproximando do final da minha carreira, assim, né? Mas como eu sou uma pessoa que me cuido bem, faço academia, sempre fui um esportista, eu gosto muito de esporte, sempre associei o esporte à minha profissão. Eu ainda espero, por mais um tempo, conviver aqui com a sociedade, com a comunidade, com meus clientes, e desenvolver ainda mais alguns trabalhos, de forma mais lenta, não no ritmo que eu tinha antigamente, mas num ritmo mais lento, como eu disse, mais progressivo ainda, né? Olha só esse depoimento aqui, doutor. A Suzane, doutor Telmo é de uma humanidade ímpar. Perdemos nosso primeiro bebê e encontramos nesse médico um ser humano incrível. E na segunda gravidez, o doutor nos acompanhou até o fim e trouxe ao mundo o nosso amor maior. É a Suzane que está colocando esse depoimento aqui. A Isolda Lac Prada, parabéns, doutor Telmo. A Isolda Prada também, você também cuidou de mim. Quem mais está colocando aqui? O Roberto está colocando aqui. Parabéns, doutor Telmo. Sexta-feira faz 8 anos que você trouxe meu primeiro tesouro. Parabéns a Silvana, colocando também aqui. Olha, certamente tem muitas pessoas aqui ouvindo a gente. Como eu falei inicialmente, que o doutor Telmo fez parte da história dessas pessoas, né? Trazendo ao mundo seus filhos e os filhos dos seus filhos. A Terezinha Tomelin também dando os parabéns. Doutor Telmo, nossa conversa está excelente aqui, mas nosso tempo já está se esgotando. Eu só queria, ainda para a gente finalizar o nosso bate-papo, a questão da profissão do médico. Nós vemos hoje a tecnologia, né, sendo cada vez mais presente e até quando a gente acompanha aí o que se fala em termos da perspectiva, a robótica, a internet e a robótica também se fazendo presente. Como é que o senhor enxerga a medicina daqui para frente? Deixa eu pensar um pouquinho, né? Na realidade, a medicina dos anos 70, quando eu comecei, totalmente diferente. Eu não podia nem imaginar como seria 50 anos após. A parte tecnológica evoluiu extraordinariamente bem.
A outra parte, que é aquela do acolhimento, do sentimento, eu acho que até com a evolução diminuiu um pouco. Mas eu vejo a medicina como técnica ao infinito, né? É como a vida, né? Mas não é só a medicina, todos os setores estão assim. Quando é que há 50 anos atrás nós iríamos pensar que o homem estaria viajando para a Lua, que os aviões são cada vez mais possantes, mas, enfim, a tecnologia, a internet, quem é que imaginasse você... Quando eu era guri, eu acho que muitos que estão me ouvindo aí também têm o mesmo sentimento. Eu não imaginava televisão, né? Como é que eu até sonhava com isso. Um dia, se acontecer, vai ser muito bom você poder aqui. O telefone celular, né? São coisas assim que eu tenho a impressão que se os nossos antepassados acordassem, tivesse essa possibilidade de sair, acordar e voltar a reviver, eles iam ficar assustadíssimos aí com o progresso que se alcançou. E outra coisa que eu penso assim, daqui a 50 anos, como é que vai estar o mundo? Se o homem mesmo não se autodestruir, né? A gente está vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso é um absurdo, né? Você mandar jovens, já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sacrifício de 3, 4 gerações de jovens. Você tem um filho e está estudando, você jogou tudo nele e de repente vem um ditador e diz para você assim, nós viemos aqui requisitar o teu filho porque ele vai ter que ir para o fronte. Eu não aceito, nem assumo. Eu sou completamente contra a guerra civil, que muitos, às vezes, até ingenuamente propalam, né? Que isso não leva a nada. Matar não leva a nada. Nós temos que viver, nós temos que ter solidariedade, temos caridade, ajudar o próximo. Eu acho que nós estamos aqui hoje para ser feliz, mas a verdadeira felicidade está em você ajudar aquele que precisa, que tem menos do que você. E estender a mão para a pessoa quando ela está precisando. Não precisa estender a mão sempre, mas estender quando estiver precisando, né? Essa é a mentalidade que eu tenho. Muito bem, olha, muitas pessoas aqui, não dá nem para ler todos, não, a gente não tem tempo agora para ler todos os depoimentos de pessoas que foram ajudadas, que o Dr. Telmo faz parte da sua vida, e essa foi a nossa homenagem com essa entrevista, com esse ser incrível aqui, que é o Dr. Telmo Nunes Bastos, a todos os médicos aqui da nossa cidade, da nossa região, pelo seu dia. Dr. Telmo, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó e muito obrigado por essa história dedicada à vida. Tá bom. Então, eu que agradeço, então, muito obrigado também pelo convite, obrigado a todos aqueles amigos e mesmo que eu não conheça que estão ouvindo. Também eu queria finalizar dizendo que eu não, apesar de eu pregar tudo isso aí, eu não sou santo. O santo é o São Lucas, que era o médico, né? O dia 18, eu não sei se eu falei antes, não me lembro, sim. O dia 18, até eu falei para a Lara também ontem, dia 18 de outubro é o dia de São Lucas. Por isso, o dia e do o São médico. Lucas é o padroeiro da medicina, religioso da medicina. Então eu não sou, mas São Lucas, os santos, eles estimulam muito e motivam muito a vida da gente.